A Fundação Reviver é o trabalho de assistência social da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Deus é amor. Academia Águias de Oração, planos de jejum e oração da meia-noite, a fonte de fogo. Se inscreva já. Queridos irmãos, nós passamos o ano todinho, 2017, orando e fazendo libertação para adultos, né? E eu quero relembrar uma coisa aqui que eu já disse há muito tempo, mas vou repetir, que se nós ensinarmos as nossas crianças e fazer orações específicas em favor de nossas crianças, vai haver um tempo que não vai precisar de fazer libertação para adultos, porque crescerão já na libertação. A Bíblia diz o seguinte: Jesus é o nosso libertador. Conhecereis a verdade, Jesus é a verdade. E ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Só duas pessoas sabem quem é a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por Ele. Então, se Jesus é a verdade, e a verdade nos libertará, então nós precisamos de Jesus. Preste atenção aqui, meus irmãos. Se nós abandonarmos as crianças, a juventude, a mocidade, deixá-las, vai escutando, e deixá-la para o mundo tomar conta, então amanhã ou depois, daqui uns anos, só vai ter gente oprimida. Só vai ter mais gente oprimida. Quanto mais nós abandonamos as crianças, os adolescentes, a juventude, na mão do mundo, vamos dizer assim, deixar relaxados com as coisas de Deus, futuramente vai ter adolescente endemoniado, vai ter adolescente perturbado, como já tem hoje, vai ter adultos endemoniados e adultos perturbados. Aí vamos ter que aumentar os cultos de libertação. Mas se nós começarmos a prestar atenção nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, orando para a libertação da vida dos mesmos, para que não venham ser arrastados da presença do Pai até ao mundo, então haverá um dia que todos, ou seja, estarão na presença do Senhor, na santificação. Quem entendeu, diga amém. Por que hoje precisa-se de culto de libertação? Porque as pessoas estão oprimidas, porque as famílias estão oprimidas, porque os lares estão oprimidos, estão sendo atacados, influenciados, maltratados, retalhados por forças das trevas. Mas se nós começarmos a orar pela libertação das crianças, mas pastor, criança não tem demônio. Você que pensa, já vi criança de 10 anos que é endemoniada igual adulto. Já vi, meus irmãos. Então precisa de libertação também, sim ou não, igreja? Quem quer que a sua família seja liberta por Deus, levante as mãos. Quem quer que os seus filhos cresçam libertos em nome de Jesus? Por que tem muitas mães hoje falando: pastor, ora para o meu filho? Porque o filho precisa de libertação. Pastor, meu filho está nas drogas. Está vendo? Pastor, minha filha está nisso, naquilo, meu filho está assim assado. Quantas mães chorando com os seus filhos no presídio, na cadeia, na cela. Por que, meus irmãos, não tiveram alguém para instruir na libertação das crianças?
E é de Deus. Porque o próprio Jesus disse, Jesus estava fazendo uma libertação, Jesus estava pregando, aí as criancinhas estavam lá, e os discípulos querendo impedir as criancinhas. O que foi que Jesus disse? Deixar vir a mim as criancinhas, porque de tais é o reino de Deus. Então eu não concordo com pais e nem com mães que falam: eu não vou levar meu filho na igreja porque ele faz bagunça na igreja. É melhor ele fazer bagunça na igreja do que depois fazer bagunça no mundo e a polícia correr atrás dele. Aí tem pais: não vou levar na igreja não, porque chega lá e faz bagunça. Não vou levar na igreja não, porque vai perturbar. É melhor fazer bagunça na igreja, não é, irmão Gilson? Aleluia. É melhor fazer bagunça na igreja do que depois, mais tarde, você ficar preocupado: e a polícia vai pegar meu menino. Então deixa ele na presença do Senhor, amém? Quem quer que Jesus liberte a sua família, levante as mãos. E as crianças, neste momento que eu falo, estão em férias de escola, sim ou não? Essas crianças estão de férias na escola. Vai voltar às aulas quando? Que dia de fevereiro? 5 de fevereiro? Então, esta campanha que nós estamos começando hoje vai terminar na segunda semana de fevereiro. Então nós vamos fazer 7 sexta-feiras, porque janeiro tem 5 e 2 em fevereiro. Então dia 7 sexta-feira, libertação total para as nossas crianças. Aleluia. Porque, irmão, Jesus quer libertar as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas. Quem tem criança em casa, levante a mão. Quem tem criança em casa, não está aqui hoje, está lá na casa. Lá uma, quem mais? 2, quem mais? Então, 3, sexta-feira que vem vai trazer estas crianças. Vai trazer as crianças dos vizinhos, vai trazer as crianças da tia, né, do tio, do irmão, sobrinhos, dos avós, bisnetos. Vai trazer criancinha de tudo quanto é jeito, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Vai trazer aqui na igreja para nós orarmos em favor destas crianças. Olha, irmãos, este ano 2017 que passou, quantos adolescentes tentaram suicídio? Estou falando verdade ou mentira? É verdade. Na escola, aqui mesmo em Ibatiba, não precisa ir muito longe não. Quantos alunos tentaram suicídio aqui na escola em Ibatiba? Quantos alunos se cortaram, porque demônio gosta de sangue. Demônio gosta de beber sangue, né? Gosta de ver sangue das pessoas jorrando. Quantos alunos cortados, com seus pulsos cortados, porque precisa da libertação. Quantas crianças, eu fui na escola esses dias e vi lá, tem um bloco lá, né? Um quadro, tem um quadro com o nome de todas as crianças, os que passaram e os que ficaram reprovados e os que ficaram de recuperação. Tá lá os nomes. E tem uns nomes lá que eu vi lá: desistiu, fulano desistiu. Alguns passaram, alguns ficaram de recuperação e passaram, mas alguns no meio do ano desistiram. Quem quer que os seus filhos desistam? Levante a mão. Ninguém quer que os seus filhos desistam. Então o que é que você vai fazer? Vai trazer para a igreja nessa campanha da libertação em favor das crianças. Bate palmas para Jesus, por favor. Glória a Deus. Quem quer que as suas crianças tenham um futuro brilhante, levante a mão e dá glória. Mas pastor, eu não tenho filho. Mas e aí, você não vai ter não? Quem não tem, mas vai ter no futuro, levante a mão. Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs que levantaram as mãos, né? E os irmãos não levantaram a mão. Qual dos irmãos não tem filho, mas no futuro vai ter? Levante a mão. Oh, glória a Deus. Aí, tá vendo? Deus abençoe a fé dos irmãos. Glória a Jesus, amém? Então você também tem que se preocupar com isso, para que o seu filho
a sua filha já nasça liberta ou protegida por Deus. Tem glória a Deus aqui hoje? Então, meus irmãos, hoje nós vamos já orar a primeira oração em favor das crianças. Quem trouxe a Bíblia? Tudo que nós fizemos é com base bíblica. Glória a Deus. E eu preciso ser rápido hoje, porque precisamos terminar mais cedo hoje também. Quem quer ir embora mais cedo hoje? Abre a sua Bíblia em Gênesis. Não precisa ficar de pé, não. Você só vai acompanhar comigo hoje. Abre suas Bíblias em Gênesis, capítulo 19, versículo 36 ao 38. Nós vamos falar um pouquinho, preste atenção. Nós vamos falar um pouquinho da maldição que estão na vida das crianças. Você pensa que criança não precisa de libertação? Precisa sim da libertação. Criança também precisa de libertação. Em Gênesis, no capítulo 19, versículo 36 ao 38, a Bíblia diz assim: e conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Pronto. Agora, a partir de agora, todos os versículos que eu falar, você vai escrever e vai anotar na sua Bíblia. Amém? Quem dá glória a Deus? O que acontece, meus irmãos? Preste atenção aqui, por favor. Crianças que são nascidas, talvez eu falo com pessoas que foram nascidas desta forma, e tem que quebrar uma maldição através de Jesus Cristo. Crianças que são nascidas incestuosas. O que é isso? Crianças que são nascidas por incesto. O que é isso, pastor? Crianças que são geradas entre parentes. Parentes, se chama incesto. E tem uma maldição, cai, melhor dizendo, vem, gera uma maldição nas crianças que são nascidas por meio de uma relação incestuosa. Por exemplo, vou dar o exemplo da Bíblia, mas os irmãos que acompanham as notícias sabe muito bem que o pai da menina, o pai é o avô ao mesmo tempo. Quem entendeu o que eu falei, levante a mão. Você vê uma menina, você vê o camarada é o pai e o avô ao mesmo tempo. Quem entendeu agora o que eu disse? Isso é incesto. Isso é incesto. A menina nasceu no incesto e tem maldição sobre estas vidas. Tem casos aqui na cidade de Ibatiba que chegaram até a mim e falaram: pastor, fulano é a filha do ciclano, mas o ciclano também é o avô da menina. Isso é incesto. Então tem maldição que cai na vida dessas crianças. E por falta de conhecimento do povo, essa criança cresce na maldição. Por crescer na maldição, futuramente precisa de libertação, porque cresceu na maldição. O que aconteceu aqui? Vou dar o exemplo da Bíblia. Ló perdeu a sua esposa, né? Ele já tinha duas filhas. Vai entendendo, meus irmãos? Perdeu a sua esposa e já tinha duas filhas. E eles foram para uma terra distante, onde não tinha povo. Então o que aconteceu? A Bíblia fala que as filhas de Ló deram uma bebida ao seu pai. Seu pai bebeu, ficou doido, porque quem bebe fica doido, né? A Bíblia fala isso. Bebeu, ficou doido, as meninas dormiu com o pai. Aí a Bíblia fala assim, que a primeira filha ficou grávida e ganhou um bebê, menino, e chamou esse menino de Moabe. Moabe foi o nome do menino. Aquele menino é o pai dos moabitas. Quem são os moabitas?
um povo idólatra contra Deus. É por causa da maldição. Por causa da maldição. Amém? A segunda filha fez a mesma coisa e ganhou um filho e deu o nome de Benami. Esse menino que chama Benami se tornou o pai dos filhos de Amon. É outra geração, outra tribo que são amaldiçoados, são contra Deus até hoje. Quem entendeu, diga amém. Então, meus irmãos, todas as crianças que nascem por meio de um incesto, estas crianças precisam de libertação. E se você conhece o vizinho, a vizinha, seu parente, que nasceram, tem crianças que nasceram desta forma, por favor, ajude esta criança. Traz para a igreja para receber libertação nesta campanha da libertação total. Quem dá glória a Deus? Abre aí na Bíblia, Êxodo capítulo 20. Eu vou ler rapidinho porque tem uns versículos aqui. Eu não sei se vai dar tempo, eu preciso terminar cedo hoje. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 20. Glória a Deus. Tem outra maldição que nos revela nas Sagradas Escrituras. Glória a Jesus. Os versículos falam, ou seja, no versículo 3, vou ler o versículo 3, o versículo 4. Olha só, o versículo 5, o 6 e o 7, muito bom esses versículos. Olha o que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visto a maldade dos pais dos filhos até a terceira, quarta geração daquelas que me aborrecem. Solte aí o versículo 5. Agora preste atenção, o que Deus falou aqui? Será que Deus mudou, meus irmãos? Sim ou não? O Deus que nós ouvimos de Abraão, Isaac e Jacó, ele mudou até hoje? É outro Deus ou é o mesmo Deus? É o mesmo Deus, então ele não mudou. Ele não muda, ele é o mesmo hoje, né, e eternamente, ele não muda. Então as palavras dele também não mudam. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das suas palavras. Então ele não se arrependeu do que ele disse. Agora vai escutando o que ele diz. Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Por quê? Tem uma maldição. Versículo 4, preste atenção. Não, essa aqui é muito importante. Escute bem aqui. Não farás para ti imagem de escultura nenhuma, de nenhuma semelhança, nem das coisas que há no céu, na terra ou nas águas. Agora vou pegar todo mundo aqui. Tem gente que acha que imagem de escultura é só a imagem do São Fulano, da Santa Fulana, do São Ciclano. Não é não. Se você tem uma imagem de um peixe na sua casa, Deus disse para não fazer imagem de nada no céu, nada na terra e nada debaixo das águas. Esculturas, tá bom? Esculturas. Eu já fui em casas de pessoas que lá na estante tem um monte de anjinho assim, faz até assim com as pernas. Deus falou: não farás para ti nenhuma imagem de escultura, porque todas estas imagens é deuses que o homem faz com suas mãos e se curvam. Versículo 5: não te encurvarás a elas e nem servirás, porque eu sou o seu Deus e eu sou ciumento. Disse Jesus no versículo 5. Agora no versículo 5 diz mais ainda:
que visito a maldade dos pais nos filhos. Escutou isso, irmãos? Visito a maldade dos pais nos filhos. Por exemplo, o que Deus está dizendo aqui? Que a maldade dos pais, eles não sofrem, mas cai sobre os filhos. Entendeu? Caem sobre os filhos. Por exemplo, se eu sou o pai, eu tive uma visão, vi um anjo. Aí eu vou lá no lugar de gesso, né? Onde trabalham com gesso, cimento branco, e falo assim, ó, faz um anjo assim para mim, né? Faz uma estátua do anjo para mim. Eu vi o anjo assim, assim, faz uma estátua para mim, né? Aí Deus fala assim, que Deus vai visitar, olha só, até a 4ª geração minha. Se eu fiz uma imagem de escultura, coloquei na minha casa, Deus fala no versículo 5, que Ele visitará com maldade. É forte, tá? Às vezes você não sabe por quê. O seu tataravô era pobre, o seu bisavô era pobre, o seu avô era pobre, o seu pai é pobre, e você é pobre também, você não sabe por quê. Deus fala assim, que eu visitarei os seus filhos até a 4ª geração com maldade. Ou seja, a maldição vai caindo, passando para as gerações. Quem entendeu, diga amém. Então por isso, irmãos, que essas maldições têm que ser quebradas em nome de quem? Em nome de quem, igreja? Gênesis capítulo 21, no versículo 15. A Bíblia diz assim, ó, escute essa aqui, ó, presta atenção. O que ferir a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Pastor, que palavra pesada. Uai, Deus que mandou escrever. Foi Deus que mandou escrever. E aqui está essa maldição. Aqueles que ferem os seus pais, aquele que atacam os seus pais, tem uma maldição de morte sobre a vida deles. Aquele que ataca os seus pais, já vi. Quem já viu os vídeos aí na internet? O filho batendo na mãe, quem já viu? O filho batendo no pai, eu já vi até matando, né? E tem uma maldição para filhos e filhas que agem dessa forma. Qual é a maldição? Versículo 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente este morrerá. A maldição de morte. Então filhos que não respeitam seus pais, as suas mães, e atacam seus pais, suas mães, este recebe sobre si a maldição de morte. Não adianta correr para lugar nenhum. O único lugar para correr é vir até Jesus, que Ele quebrará toda a maldição, em nome de Jesus. Quem dá glória a Deus? O versículo 17. O versículo 17 diz o seguinte: e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente também morrerá. Está na Bíblia, irmãos. Não adianta querer falar não, porque está na Bíblia. Amém? Certamente morrerá aquele que amaldiçoar a sua mãe. Aquele que amaldiçoar o seu pai, cai sobre ele uma maldição de morte. Por isso que muitos hoje precisam de libertação. Porque quando o pai fala, oh menino, vai fazer isso, ele sai falando. Ele não fala alto com medo de tomar um tapa no pé das orelhas. Porque ele sabe, se ele fala alto, ele toma um tapão no pé das orelhas. Mas sai falando, sai resmungando, amaldiçoando o pai. Está vendo aí? Te peguei agora. Amaldiçoando o pai, xingando a mãe, falando mal. Está vendo aí, meus irmãos? A Bíblia diz aqui, ó, aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, este recebe a maldição da morte. Certamente morrerá. A não ser
que ele receba uma libertação desta maldição e Jesus venha dar vida para com ele. Palmas para Jesus Cristo. A Bíblia diz também em Êxodo capítulo 34, no versículo 6: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, em grande em beneficência e verdade, que guarda com beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, as transgressões e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais. Olha essa parte aqui, ó. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. A iniquidade do pai, quem é que paga o preço? Os filhos. Está vendo? Até a quarta geração, diz a Bíblia. Deus visita os filhos dos pais, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, até a quarta geração. E a Bíblia diz o que aqui nesse versículo? Que ele não... Cadê o versículo aqui, ó? Deus misericordioso, que ao culpado ele não tem por inocente. Ele não vai ter por inocente aquele pecador, a não ser que ele se arrependa e seja liberto desta maldição. Quem entendeu, digam amém. Tem a maldição, meus irmãos, que faz as pessoas parambular a vida toda, né? A vida toda, parambular a vida toda. Está em Números 14. Números 14, versículo 18 e o 33. Olha o 18 que diz, presta atenção aqui. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e as transgressões. Agora, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira geração. Agora o versículo 33. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Meu Deus do céu, que maldição terrível que está assolando a vida de muitas pessoas. Preste atenção. Por causa da desobediência do povo de Israel, por causa do pecado dos pais, por causa do pecado de desobediência e infidelidade dos pais contra Deus, Deus falou assim: os teus filhos pastorearão, ou seja, viverão pastoreando ovelhas por 40 anos no deserto. Quem entendeu, diga amém. Hoje você encontra pessoas que estão sofrendo a maldição da infidelidade dos pais. 40 anos de idade e não alcançou nada na vida. 40 anos de idade e não alcançou nada na vida. Financeiramente não alcançou nada. Materialmente não alcançou nada. Espiritualmente não alcançou nada. Sentimentalmente não alcançou nada. Não tem nada na vida. Aos 40 anos não tem nada. Por quê? Esta maldição. Os teus filhos pastorearão, andarão parambulando por 40 anos no deserto, até que os cadáveres dos pais se consumam, diz a Bíblia. Quem entendeu, diga amém. Estou falando hoje das maldições que caem sobre as crianças. Por isso que nós precisamos fazer estas orações de libertação em favor das crianças. Quem dá glória a Deus? No livro de Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 9 e 10, a Bíblia diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou ciumento, zeloso,
que visitam a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está vendo, irmãos? Aqueles que aborrecem. Talvez o pai aborrece a Deus, mas não sabendo, por causa de aborrecer a Deus, maldição vem sobre os filhos. Maldição cai sobre até a quarta geração, por causa de que fulano, pai ou mãe aborreceram a Deus. Quem entendeu, diga amém. Então por isso tem muitas crianças hoje que estão tendo dificuldades na vida, tendo dificuldade no crescimento, tendo problemas sociais hoje em dia demais, problemas mentais demais hoje em dia. Mas é porque os pais estão aborrecendo a Deus e a maldição está ativa na vida destas crianças. Levante a sua mão ao céu. Toda maldição contra os teus filhos hoje serão quebradas em nome de Jesus. Saiu fraco, amém. Toda maldição que foi lançada ou caiu sobre os teus filhos hoje serão quebradas em nome de Jesus. Palmas para Jesus Cristo. A Bíblia fala de uma maldição que vem sobre os filhos rebeldes. Se você conhece filhos rebeldes, traz para a igreja para receber libertação. Rebeldes. O que é rebelde? Rebeldia, né? Vem de rebeldia. O que é rebeldia? Quando você fala A, você fala assim, isso aqui é A. E o seu filho, não, é B, é C, é D, e não sei o que, não sei o que. Pega aí para mim, Shane, rapidinho. Glória a Deus. Rebeldia. Rebeldes. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 21, o versículo 18 ao 21. A Bíblia fala o seguinte: quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedecer a voz de seu pai e voz da sua mão, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirará o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Maldição de morte que vem sobre filhos rebeldes. Está vendo, meus irmãos? Por que muitos jovens estão se matando, cometendo suicídio? Por que muitos estão jogando-se debaixo dos automóveis para se matarem? Por que muitos estão morrendo antes da hora? Com 10 anos, 15, 12 anos. Ontem eu recebi uma mensagem de um pastor lá de Minas, que a filha da financeira da igreja morreu aos 12 anos. Morreu muito nova, criança ainda. Meu Deus do céu, meus irmãos, quantos casos de pessoas que não chegam nem 15, 17, 18, 20 anos, já estão morrendo, meus irmãos. Maldição de morte prematura. Estão matando as nossas crianças, estão matando a nossa juventude, e ninguém faz nada. Mas graças a Deus aqui vai ter libertação para as nossas crianças também. Palmas para Jesus! Deuteronômio 23, o versículo 2 fala: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração não entrará na congregação do Senhor. Filhos bastardos, esta maldição cai sobre eles até a 10ª geração. Por isso que uma vez eu falei para um senhor da maldição que atinge até a 10ª geração.
o filho, o neto, o bisneto, tataraneto, tritaneto, quatraneto, que vai detada. 10 gerações. 10 gerações. E as pessoas não acreditam. Olha o que a Bíblia diz aqui. Quem está entendendo, diga amém. Sobre estas maldição do bastardo, que cai até 10 gerações. Quem entendeu, diga amém. E tem outras gerações, ou seja, tem outras maldições que estão atingindo as crianças hoje em dia, que estão atingindo a juventude hoje em dia, que estão atingindo a adolescência hoje em dia, os adolescentes. Glória a Jesus, por causa da falta de conhecimento. Mas a partir de hoje, você que passou a conhecer esses versículos da Bíblia, vocês passaram, nós passamos a conhecer esses versículos da Bíblia, então nós vamos o que, meus irmãos? Lutar para que os nossos filhos não caiam nas maldições. Quem entendeu, diga amém. E o que nós vamos fazer? Trazê-los na sexta-feira da libertação em favor das crianças. Quem vai trazer as crianças para a libertação? Levante a mão. Levante a mão, só isso. Só isso. Traz, meus irmãos, seus netos. Traz os seus bisnetos. Traz os seus sobrinhos. Traz os seus filhos. Traz para receberem libertação em nome de Jesus. Palmas para Jesus Cristo. Cadê as crianças que estão aqui hoje? Traz na frente. Traz as crianças que estão aqui hoje. Corre na frente, meninos. Corre na frente, menino. Abaixo de 18 anos é criança ainda. Abaixo de 18 anos é criança ainda. Porque ainda está debaixo da saia da mãe. E da paletó do pai. Glória a Deus. Vem na frente. Você não tem 18 anos ainda? Então vem na frente. Todas as crianças abaixo de 18 anos. Vem, vocês são crianças grandes. São crianças grandes. Traz esses meninos na frente agora. Traz essas meninas na frente agora. Em nome de Jesus Cristo. Para que os nossos filhos sejam livres de todas as maldições. Só quem quer que os seus filhos sejam livres de todas as maldições e recebam libertação, traz na frente. Traz na frente em nome de Jesus Cristo. Agora sim, vamos orar para Jesus libertar essas crianças, proteger do mal, da maldição, para que venham crescer na presença do Senhor. Vamos fazer um negócio bom aqui hoje, em nome de Jesus. Você que vai colocar a mão na cabeça do seu filho. Nós vamos orar e você vai pôr a mão na cabeça do seu filho, na cabeça da sua filha. Isto. Vem na frente, vai colocar a mão na cabeça do seu filho, na cabeça da sua filha, para ser livre das maldições deste mundo, para ser livre dos problemas sociais deste mundo. Vamos orar, porque só Jesus que liberta. Sim ou não, igreja? Cadê? Tem criança sem pai aqui, veio sozinho? Então o nosso irmão obreiro vai colocar a mão na cabeça dela. Se a mãe não veio, o pai não veio, nós ora. Sim ou não, igreja? Agora eu quero que todos, por favor, ficamos de pé. Todos, por favor, ficamos de pé, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar uma oração aqui. Eu quero que você repita comigo e grave estas palavras. Grave estas palavras em nome de Jesus. Todos, por favor, levante a mão e fala assim: pelo sangue de Jesus, eu corro para a torre de poder, em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu me escondo na torre de proteção, em nome de Jesus. Levante a mão alto, feche os olhos, tem que orar de olho fechado. Levante a mão e fala assim: eu corro para a torre de proteção, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo. Grita assim: eu corro pela torre da solução. Jesus Cristo é minha torre forte da solução, da salvação, da proteção, em nome
de Jesus Cristo. Agora nós vamos fazer o seguinte: vocês, pais e mães, vão colocar as mãos sobre a cabeça dos seus filhos neste momento, e nós vamos orar esta oração. Primeiro nós vamos agradecer a Deus por Deus ter nos dado filhos e filhas maravilhosos e maravilhosas. Quem é grato a Deus pelos seus filhos? Levante as mãos. Então coloque a mão na cabeça dele agora, ou dela, e nós vamos orar agradecendo a Deus pelos nossos filhos e filhas que Jesus deu para nós, amém? Coloque a mão, fecha o olho e grita comigo assim: Jesus, meu Pai, muito obrigado por ter me dado este filho, esta filha. Muito obrigado, Senhor. Agora ore agradecendo a Deus. Agradece a Deus. Vamos lá. Só se você é agradecido. Se não for, não precisa orar não. Mas você que é agradecido a Deus pelos seus filhos. Vamos lá, em nome de Jesus Cristo. 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 Em nome de Jesus, ó Pai. Nós somos agradecidos, Senhor. Vem na frente, vem na frente. Em nome de Jesus nós somos agradecidos, meu Pai, pelos filhos, Senhor, que o Senhor nos deu, pelas filhas que o Senhor nos deu, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos, ó Pai Santo, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, ó Pai. Agradece a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Com a mão na cabeça do seu filho, sua filha, você vai gritar forte comigo. Grita assim comigo: eu escondo as vidas dos meus filhos no sangue de Jesus, em nome de Jesus. Grita assim: a vida dos meus filhos estão escondida em Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Eu coloco os meus filhos no sangue de Jesus Cristo. Agora ore e acoberta o seu filho com o sangue de Jesus. Ore o sangue de Jesus sobre o seu filho. Ore o sangue de Jesus sobre a sua filha. Ore, clama o sangue de Jesus sobre o seu filho. Eu coloco as minhas filhas sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre as minhas filhas. O sangue de Jesus está sobre as minhas filhas. Ora, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, as vidas destas crianças estão agora acobertadas com sangue de Jesus, com sangue de Jesus Cristo, com sangue de Jesus Cristo. Estas crianças acobertadas pelo sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Com a mão na cabeça dos teus filhos agora, você vai gritar comigo assim: eu protejo a vida dos meus filhos no sangue de Jesus. Agora ore protegendo a vida dos seus filhos no sangue de Jesus. Pai Santo, Pai querido, vamos lá. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, protegemos estas vidas, protegemos estas crianças no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus Cristo. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus. Meu Deus e meu Pai, protege, Senhor, os filhos, protege estas crianças, meu Deus, no sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, Senhor, na bênção da proteção pelo sangue do Cordeiro. Amém, Jesus. Quem crê que estas crianças estão escondidas em Deus, levante as mãos.
Agora todos meus irmãos, com suas mãos levantadas, estende as mãos para cá. Você vai gritar um amém bem forte. Um amém bem forte se você concordar com essas palavras que serão ditas agora. Levante sua mão e se prepara para gritar amém, em nome de Jesus. A partir de hoje, nenhuma maldição atuará nestas vidas, em nome de Jesus. A partir de hoje, nenhuma maldição subsistirá nestas vidas, em nome de Jesus. Nenhuma maldição estará ativa a partir de hoje, em nome de Jesus. Toda maldição dos antepassados são quebradas hoje, em nome de Jesus. Nenhuma maldição de 10 gerações atrás atingirá essas crianças, em nome de Jesus. Nenhuma maldição da 3ª ou 4ª geração passada atingirá estas crianças, em nome de Jesus. Nenhuma maldição de idolatria atacará estas crianças, em nome de Jesus. Nenhuma maldição de passar 40 anos sem alcançar na vida atingirá estas crianças, em nome de Jesus. Nenhuma maldição de doença cairá sobre essas crianças, em nome de Jesus. Nenhuma maldição de miséria e pobreza atingirá essas crianças, em nome de Jesus. Eu declaro essas crianças libertas, em nome de Jesus. O espírito da rebeldia não atingirá essas crianças, em nome de Jesus. O espírito de atraso na vida não atingirá essa criança, em nome de Jesus. O espírito de retardo não atingirá essa criança, em nome de Jesus. O espírito de estagnação não atingirá essas crianças, em nome de Jesus. Nenhum espírito de suicídio atingirá essas crianças, em nome de Jesus. Para todo mundo, levante a mão, todo mundo. Tem gente lá atrás que não está concordando comigo não. Levante a mão, todo mundo. Em nome de Jesus. A partir de hoje, estas crianças brilharão na terra, em nome de Jesus. A partir de hoje, estas crianças alcançarão lugares que nenhuma criança alcançou, em nome de Jesus. Estas crianças atingirão patamares que nem outra criança atingiu, em nome de Jesus. Estas crianças não sofrerão o pecado dos pais, em nome de Jesus. Estas crianças não sofrerão a miséria, em nome de Jesus. Estas crianças estão protegidas debaixo do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Todos os ataques satânicos noturnos contra estas crianças param de existir hoje, em nome de Jesus. Todo o plano satânico contra estas crianças cai por terra hoje, em nome de Jesus. Palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora grita assim: a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Agora vamos fazer o seguinte: você vai orar a sua oração. Você até agora orou a minha oração, repetiu a minha oração. Agora ore a sua oração sobre a sua criança, em nome de Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Ore sua oração, ore sua oração. Ore sua oração, em nome de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, conceda libertação. Conceda libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, conceda libertação para estas crianças. Isso, coloque a mão na cabeça dele, coloque a mão na cabeça dela e ore sua oração. Ore sua oração agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Quem crê que a tua criança está abençoada hoje? Crê ou não crê? Eu também creio, em nome de Jesus Cristo, amém? Podem regressar aos seus assentos, com muita fé que Deus abençoou estas crianças.